Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogasto com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Zenfone Selfie, smartphone focado em selfie que a ASUS lançou no ano passado, e Moto G Turbo, a versão Moto G turbinada, que tá aqui na cabeça, que a Motorola lançou antes de virar Lenovo por completo. Na construção você tem aqui uma diferença bem grande, que o Zenfone Selfie é um aparelho bem maior do que o Moto G Turbo, e além de ser maior, ele também é mais pesado, são 170 gramas contra 155 em um corpo que é uma pegada meio que parecida para os dois lados, mas como o Moto G Turbo é menorzinho, ele acaba encaixando melhor na mão e a traseira dele é mais áspera, isso acaba dando um conforto melhor para o usuário. Na parte de cima você tem aqui uma configuração diferente de coisas, tem a entrada para fone de ouvido, microfone secundário dos dois lados, só que apenas o Zenfone Selfie tem o botão de liga-desliga. Do lado de cá, botão de liga-desliga e controle de volume apenas no Moto G Turbo, e do lado de cá nada dos dois lados. Na parte inferior você encontra a entrada micro USB e o microfone dos dois aparelhos para chamadas. Aqui você tem os botões de controle de volume no Zenfone Selfie, um laser para ajudar no foco, dois LEDs para flash, e a câmera aqui no Zenfone Selfie é de 13 megapixels, que é a mesma resolução de câmera que você encontra no Moto G Turbo. Os dois aparelhos têm a traseira removível, mas apenas o Zenfone Selfie tem a bateria removível. Você tem a bateria de 3.000 mAh no Zenfone Selfie contra 2.470 no aparelho da Motorola. A autonomia basicamente é muito semelhante entre os dois aparelhos, mas o Zenfone Selfie é um pouquinho além, porque tem mais energia. O gerenciamento de energia dos dois dispositivos é muito semelhante, isso acaba entregando uma porcentagem um pouco maior do Zenfone Selfie no final do dia do que o que você encontra no Moto G Turbo. Na parte da frente você tem uma tela de 5 polegadas no aparelho da Motorola, que é uma tela IPS LCD. Já o aparelho da ASUS trabalha com uma tela de 5.5 polegadas, também IPS LCD, sendo que ele vem com uma resolução de 1920 por 1080 pixels contra 1280 por 720p, ou seja, 1080p contra 720p, os dois em alta definição, mas o do aparelho da ASUS a definição é ainda maior. Você trabalha com uma densidade aproximada de 403 pontos por polegada no Zenfone Selfie contra 294 pontos por polegada no aparelho da Motorola. Essa diferença pode parecer grande, mas de verdade não tem uma diferença tão gritante assim como parece ser. Olhando aqui as mesmas figuras, praia. Mostrando as imagens que correspondem à solicitação. Veja aqui algumas imagens. E tem aqui exatamente as mesmas figuras sendo exibidas da mesma forma nos dois lados. Você vê que a diferença de qualidade de cor dos dois dispositivos não é muito grande. O Moto G Turbo acaba exibindo mais brilho do que o normal, isso porque os dois estão com um brilho automático. E a qualidade de cores acaba ficando um pouquinho mais forte, a intensidade das cores no Moto G Turbo do que no Zenfone Selfie. Mas os dois têm boas telas e os dois com um grande ângulo de visão, como você pode ver aqui, mas Moto G Turbo com um ângulo de visão bem maior, mas no dia a dia essa diferença é um pouco pequena. Do lado de dentro, os dois aparelhos compartilham basicamente do mesmo chipset. Você tem um Qualcomm MSM 8939, que é Snapdragon 615 rodando dos dois lados. Os dois são octa-core, sendo que 4 núcleos rodam 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 1 GHz. E você tem aqui de GPU uma Adreno 405, trabalhando com memória RAM de 2 GB do lado do aparelho da Motorola e 3 GB do lado do aparelho da ASUS. Além do mais, o aparelho da ASUS vem com 32 GB de memória interna contra 16 do Motorola Moto G Turbo, e dá para colocar um cartão microSD de 128 GB no Zenfone Selfie e até 32 GB no Moto G Turbo. Ou seja, o Moto G Turbo é um pouquinho menor em memória em todos os sentidos. O Zenfone Selfie acaba ganhando com grande folga essa hora. Para mostrar se essa diferença de hardware, de memória RAM, realmente faz alguma diferença no dia a dia, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes disponíveis para o Android. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Moto G Turbo foi um pouquinho mais rápido. Twitter em 3, 2, 1.
Moto G Turbo novamente, um pouquinho mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. E novamente Moto G Turbo foi um pouquinho mais rápido. Mas a diferença foi muito sutil entre os dois. Não é muito visível. E para mensurar os dados de desempenho dos dois aparelhos, eu vou rodar o AnTuTu, que é uma forma muito crua de mostrar como que o aparelho roda em uma situação mais de estresse. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões AB, GN e AC com Wi-Fi Direct e Hotspot no Zenfone Selfie e apenas o Wi-Fi 802.11 nos padrões B, G e N e com Wi-Fi Direct também e Hotspot no Moto G Turbo. Além disso, os dois vêm com Bluetooth 4.0 com ADSP, só que apenas o aparelho da Motorola trabalha com LE, apenas o aparelho da Asus trabalha com EDR. Os dois com GPS, AGPS, GLONASS, só que apenas o Zenfone Selfie trabalha com Beidou. Os dois têm rádio FM, estéreo e micro USB 2.0 com suporte USB host. Os dois trabalham com acelerômetro, sensor de proximidade, mas apenas o Zenfone Selfie trabalha com giroscópio e bússola digital. E tem uma diferença cavalar aqui de desempenho, taxa de quadros por segundo extremamente diferente para os dois lados. Mas enfim, os dois são dual chip e os dois com 4G funcionando em qualquer operadora brasileira e qualquer operadora em 3G, quadriband em 3G ou 4G funcionando numa boa. E o Zenfone Selfie, por mais que não tenha conseguido uma taxa de quadros por segundo muito bacana lá no teste 3D, acabou com 32.148 pontos contra 36.840 pontos do Moto G Turbo. Agora mostrando se realmente essa diferença de pontos existe no 3D de fato, vou abrir aqui um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android, que é o Real Racing 3. Agora sim, com volume. Moto G Turbo foi na frente, acabou terminando primeiro de carregar o jogo. Uma diferença bastante grande, mesmo tendo menos memória RAM. Agora sim, finalizou o aparelho da Asus. E sim, são mapas diferentes, mas são mapas recheados de outros concorrentes aí na hora de finalizar. Mas o Moto G Turbo novamente foi mais rápido e conseguiu carregar o mapa muito antes do Zenfone Selfie. Tem aqui basicamente dois tipos de corrida diferentes. Taxa de quadros por segundo um pouquinho inferior aqui no Zenfone Selfie. Mas agora a coisa está um pouquinho melhor. Mas o Moto G Turbo acaba entregando uma qualidade gráfica um pouco superior para o game, com uma taxa de quadros por segundo um pouco melhor. Ou seja, ele carregou primeiro e tem a capacidade de rodar o jogo um pouco melhor. Mantendo o game aqui em fundo, ou seja, eu posso voltar para ele exatamente onde eu estava e voltar a jogar. Eu vou abrir alguns aplicativos novamente para ver até que ponto se 1 GB extra de memória RAM Zenfone Selfie faz diferença. Então vou abrir aqui novamente o Facebook. Vamos supor que você recebeu alguma coisa no Facebook, vai dar uma olhada, ver o que aconteceu. O Twitter, na verdade foi o Twitter de um lado e o Instagram do outro, mas enfim, depois é só inverter. Agora sim, invertido. Então eu tenho aqui todos os aplicativos abertos. Eu vou voltar para o Facebook. O Facebook não recarregou. Volto aqui para o Instagram. O Instagram também não recarregou. E volto para o jogo. E os dois voltam exatamente no mesmo ponto e sem travamentos visíveis. Ou seja, esse 1 GB de memória RAM extra não faz tanta diferença porque os 2 GB do Moto G
são tão bons quanto e acabam abrindo mais rápido o jogo. Em câmera você tem 13 megapixels dos dois lados, os dois aparelhos contam com ótima qualidade na exibição de cores e detalhes e f2.0 na abertura para fotos, ou seja, fotos noturnas ficam boas nesses dois caras da mesma forma. Você tem a capacidade de exibição de cores muito boa dos dois lados, só que o Moto G Turbo ele é muito mais rápido na hora de tirar fotos e processar tudo em background. O resultado final é um pouquinho superior do lado do Moto G, tanto em fotos noturnas como fotos diurnas, mas o aplicativo de fotos do Zenfone Selfie ele é muito mais completo do que o do Motorola Moto G. Então você tem, por exemplo, aqui na câmera traseira uma série de recursos, até foto manual, com controle manual de recursos, e você não tem praticamente nada comparado ao que tem aqui no Zenfone Selfie. No mais, a lista de recursos do Zenfone Selfie exibe detalhes bem lúdicos que dá para entender com uma facilidade muito grande o que vai fazer cada um dos lados. A câmera frontal nos dois dispositivos ela tem uma lente grande angular que cabe muito dos amiguinhos, mas vou colocar aqui no automático. Mas o Zenfone Selfie tem uma lente grande angular muito maior e tem mais resolução. São 13 megapixels nessa lente aqui contra 5 megapixels do lado da Motorola. E você tem aqui dois flashes LED se você quiser tirar fotos selfie noturna. No Zenfone Selfie a qualidade vai ficar um pouquinho melhor e vai ter mais detalhes com muita facilidade. Já no lado de extras você tem um Android totalmente puro, que lembra muito o que o Google realmente fez para o Android, com uma versão muito próxima da linha Nexus, ou seja, é tudo muito simples, muito direto, com animações que não travam. As animações são muito rápidas também no Zenfone Selfie, mas ele roda em cima da Zen UI, que é um pouquinho mais pesada, mas não chega a alterar muito e atrapalha muito na hora do desempenho do dispositivo. Você tem aqui o recurso bem bacana, que é dar 2 toques para desligar e ligar a tela, algo que não existe no aparelho da Motorola. Widgets que já chegam pré-instalados e que tem um número muito grande de funções e algo bem interessante para o usuário. Além disso, ele vem com atualizações mais recentes do Android, só que, por outro lado, o Moto G Turbo acaba atualizando o Android com muito mais velocidade do que a ASUS faz com a linha Zenfone. É só lembrar que, por exemplo, o Zenfone 5 já existe para ele o Android 5.0, mas até agora não foi entregue via OTA, ou seja, via over the air, direto para todos os usuários. Você tem a versão do Android 6.0 já no Moto G Turbo contra Lollipop ainda no Zenfone Selfie e sem previsão concreta de quando que o Marshmallow chega pro Zenfone Selfie. Ou seja, o Moto G Turbo tem mais um desempenho um pouco melhor, você tem uma tela de uma qualidade muito semelhante para os dois, acabam empatando meio essa hora, construção com pegada melhor, a câmera mais superior na traseira e inferior na frontal, e o extra é um pouco melhor pro lado do Zenfone Selfie. No custo-benefício, o Moto G Turbo é um pouquinho mais barato, dá para encontrar ele na casa dos R$1.000, R$1.100, e o Zenfone Selfie vai um pouquinho além disso, só que ele entrega uma câmera frontal de melhor qualidade, uma qualidade realmente superior, e acaba perdendo outros pontos. O nosso campeão aqui é o Moto G Turbo, que acaba sendo um pouquinho mais barato e tem um desempenho melhor em algumas ocasiões. Para saber mais sobre esse comparativo, ver fotos tiradas com esses dois caras aqui, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Nos links você encontra a review de cada um deles e o comparativo em texto no Tudo Celular. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.